Então, gente, olá a todos e a todas. Eu sou o professor Leonardo e hoje a gente vai dar início, dentro da nossa disciplina de ciências, às discussões relacionadas mais específicas às questões de química, né? Aqui a gente vai discutir o que é que estuda a química dentro do ensino de ciências, o que é que estuda a química, qual é a base das discussões que a química envolve e dentro desse contexto, né, dentro dessa discussão, a gente vai trabalhar sobre, vai fazer uma pequena introdução aos estudos da matéria, porque a química, como a gente vai ver, né, durante essa nossa aula, ela tem como base de estudos a matéria. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender sobre a base do principal tema de estudo da química, como eu falei, que é a matéria, articulando seus conceitos básicos e os conteúdos que nós vamos tentar trabalhar nessa aula, né? Caso não seja possível discutir tudo, a gente passa para um outro momento, mas os principais conteúdos são discutir sobre o conceito de matéria e suas transformações, tanto transformações físicas como transformações químicas, trabalhar um pouco o conceito de átomo. A ideia de matéria está muito relacionada à ideia de átomo. A gente vai tentar verificar quais são os conhecimentos prévios que vocês já têm sobre a ideia de átomo, sobre a ideia de matéria, e o que é que vocês já sabem sobre isso, e a partir disso a gente vai fazer, dar aprofundamento, dar uma profundidade a essas discussões, falar um pouco sobre substâncias puras e misturas e algumas técnicas de separação de misturas. Essa é a proposta inicial, né, da nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala sobre matéria, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é essa matéria. Primeiro, a matéria que a química trabalha não é essa matéria que a gente está acostumado aqui na escola. Não é que ciências é uma matéria, não é matemática é uma matéria. A discussão de matéria que a gente está falando sobre aqui, que a gente está falando aqui, está relacionada a tudo aquilo, e a gente já parte para definir o que é matéria, né, propriamente dito. A ideia de matéria é tudo aquilo que tem massa, que tem algum peso, que eu consigo sentir que tem algum peso, e ocupa um lugar no espaço. Então, nesse primeiro momento, eu queria que todos vocês colocassem a mão para frente, né, e mexessem a mão. Coloquem a mão para frente, mexam a mão. Percebam que quando a gente faz isso, a gente está sentindo o ar. Por quê? Nessa situação, mesmo alguma coisa que eu não consigo ver, que é o ar, está ocupando um lugar no espaço. Então a gente pode expandir um pouco mais do que os livros falam, que essa matéria é tudo aquilo que a gente consegue ver e também as coisas que a gente não consegue ver, por exemplo, o ar, o vento que a gente sente, são coisas que a gente não consegue ver, micro-organismos, né? São coisas que a gente não consegue ver, mas se tiver massa e ocupar um lugar no espaço, é matéria. E tudo isso que é matéria, a gente estuda na química. A química vai estudar todas as relações, né? Vai estudar aí como aparece aí no nosso slide. A química vai estudar a matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, independente se eu consigo ver ou não. Teve massa e ocupou um lugar no espaço, é matéria, e a química estuda. Ela vai estudar a matéria e as suas propriedades. A química vai estudar também as transformações dessa matéria, né? Sejam elas transformações físicas ou transformações químicas. E ela vai estudar também a questão da energia, de diferentes energias, e as energias envolvidas nessas transformações, sejam elas químicas ou sejam elas transformações físicas. E aí a gente já tem essa base, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, independente de eu conseguir ver ou não. E a base da química vai ser essa matéria, as suas transformações e as energias que influenciam nessas transformações. Dando continuidade, o primeiro tipo de transformação que a gente vai falar é a transformação física. E o que é uma transformação física da matéria, professor? Transformação física vai ser qualquer mudança nessa matéria que não vai alterar a composição química desse material.
Imagina o seguinte, eu tenho um recipiente, eu coloquei gelo nesse recipiente, fora da geladeira. Com o tempo, esse gelo começa a virar água líquida. Esse gelo começa a fundir, né? Ele passa do estado sólido para o estado líquido, mas a água que estava lá no gelo não muda sua composição química. A água lá continua sendo água. E aí o que acontece é apenas uma transformação física. Então a transformação física da matéria vai estar relacionada a qualquer mudança dessa matéria que não interfira, que não altere a composição química desse material. Se eu deixar essa água, a mesma água que estava na forma de gelo, né? Ela passou para a forma líquida. E se eu deixar esse material no sol, por exemplo, com o tempo a gente começa a perder essa água líquida que vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse material começa a formar vapor d'água e aí ele passa para um outro estado. A água, o vapor da água e a água que foi para o estado gasoso, ela continua sendo H2O, continua sendo água. Houve uma transformação da matéria, mas essa transformação não gerou uma mudança na composição química. Nesse caso, a gente tem uma mudança física dessa matéria. E aqui nesse slide a gente traz algumas dessas possíveis transformações, essas possíveis mudanças, né? Aqui tem uma informação muito importante. Essas mudanças, essas alterações do estado físico da matéria, elas podem ocorrer dependendo tanto da temperatura quanto da pressão que tem no meio. Por exemplo, quando a gente colocou lá, quando eu tenho um material, uma panela com gelo, e eu aqueço esse material. A temperatura vai fazer com que esse gelo passe do estado sólido, que essa água sólida, que é o gelo, passe do estado sólido para o líquido. Com o tempo, esse material entra em ebulição e passa do estado líquido para o estado gasoso, né? A temperatura interfere nisso. Uma outra questão da pressão que interfere também seria eu pegar um gás e comprimir esse gás. A compressão desse gás vai fazer com que esse meu material, em alguns casos, passe do estado gasoso para o estado líquido. Então, tanto a pressão quanto a temperatura interferem, né, nessa composição, nesse estado físico da matéria, podendo alterar esse estado físico, do sólido para o líquido, para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, para o sólido, ou transformações desde o sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Então, aqui nesse slide, são apresentados algumas possíveis mudanças nesse estado físico, né? Primeiro, tentar caracterizar, entender o que é esse sólido, como esse sólido se forma. O sólido ele está relacionado, ele existe, né? É caracterizado com um material que a gente tem forma e volume conhecidos. Por exemplo, essa cadeira que vocês estão sentados aí nas casas de vocês, ela tem uma forma e o volume é o local que ela ocupa no espaço. Então, essa cadeira que vocês têm, ela tem uma forma e um volume que são bem definidos. Qualquer sólido é caracterizado, os sólidos em geral são caracterizados por essas situações. Eles apresentam forma e volume bem definidos. Pensar volume sempre no local, no espaço que eles ocupam. Então, eu sou sólido. Por quê? Eu ocupo um espaço, né? Eu ocupo um espaço definido e eu tenho uma forma definida. Então, por isso eu sou sólido. Quando a gente passa do estado sólido para o estado líquido, que é o caso, por exemplo, a gente tinha o gelo e esse gelo passou o gelo é água sólida e ela passa para o líquido. Esse processo que a gente chama de fusão. Qual a diferença principal entre o sólido e o líquido? O líquido, a gente tem a mesma composição química do sólido anterior. Se não houve reação, a gente tem a mesma composição. Se não houve mudança química, só mudança física, a composição é a mesma. A diferença aqui no líquido, a gente tem uma maior
disponibilidade dessas moléculas ou desses átomos, desses materiais. Eles estão mais fluidos, o material é mais fluido. A gente pode pensar, por exemplo, se eu tenho 1 litro de Coca-Cola, né? Muitos gostam de Coca-Cola. Eu tenho 1 litro de Coca-Cola. Se eu colocar esse 1 litro de Coca-Cola numa garrafa, a garrafa que vem 1 litro de Coca-Cola, ela tem uma forma. 1 litro, que é o volume, sempre vai ser 1 litro. 1 litro vai ser 1 litro, então o volume do líquido é constante. O que muda em relação ao sólido é que a forma desse líquido vai ser variável, ela vai depender do recipiente onde esse líquido se encontra. Então vamos lá, eu tenho 1 litro de Coca-Cola numa garrafa, o litro continua sendo 1 litro. E a diferença é que a forma desse líquido vai ser a forma da garrafa. Se eu despejo esse líquido em um recipiente, numa vasilha da minha casa, 1 litro continua sendo 1 litro. A diferença é que agora o meu líquido está na forma do recipiente. Se eu despejo esse material na pia, mas na pia fechada, aí eu tenho outra forma, mas 1 litro continua sendo 1 litro. Então, as características principais do líquido é que ele tem volume definido e a forma dele é variável. Ela vai depender do recipiente onde o material se encontra. E aí imagina, eu estava trabalhando com água no começo, né? O sólido, o gelo virou água líquida e eu continuo aquecendo esse material, como a gente tinha falado antes na panela. Quando eu continuo aquecendo esse material, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa passagem, essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Essa vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras. A gente tem o processo de evaporação, o processo de ebulição e o processo de calefação. Todos eles são tipos de vaporização, a diferença é como eles acontecem, tá? Vaporização, sempre lembra, é a passagem do líquido para o gasoso. E aí, professor, quando é que eu tenho vaporização, que é do tipo de evaporação? Imagina quando tu tá com a tua roupa no varal, né? Primeiro, a gente precisa discutir aí uma coisa que é temperatura de ebulição. Qual é a temperatura? O que é temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição é aquela onde eu vou aquecer o meu material, imagina a panela com bastante líquido, eu aqueço esse meu material e aí eu chego na temperatura de ebulição, que é onde ele passa, né, a partir daquela temperatura, do líquido para o gasoso. Acontece o processo que acontece a vaporização. Nesse caso, para a água, por exemplo, a água pura, a temperatura de ebulição dela é de 100 graus Celsius. Mas aí tu imagina, 100 graus Celsius é uma temperatura relativamente alta. Mas aí tu imagina, a tua roupa que está no varal, né? Ela está molhada e com o passar do tempo esse material fica seco. Ou seja, a água líquida que estava lá passa por um processo de vaporização. Ela passou do líquido para o gasoso. Mas será que a tua roupa chegou a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água? Não. Nessas situações onde acontece a vaporização, né, sem chegar na temperatura de ebulição, a gente chama de processo de evaporação. Esse processo de evaporação, ele acontece como? Acontece muito comum também. A gente tem um lago, né? Esse lago, a água que está na superfície do lago, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A água que está lá no lago, ela passa por esse processo de evaporação, mesmo sem chegar no 100 graus Celsius. A gente não tem um lago com 100 graus Celsius, ele estaria borbulhando, né? A gente não conseguiria tomar banho num lago, por exemplo, em 100 graus Celsius, que a gente ia cozinhar lá dentro. Então, o que acontece? Esse processo de evaporação, ele se dá de forma natural. No lago, as moléculas, a água, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre moléculas e átomos, mas a água que está na superfície do lago, naturalmente se desprende do líquido e passa do estado líquido para o estado gasoso.
Isso é um processo de vaporização, porque passa do líquido para o gasoso, mas mais particularmente um processo de evaporação, quando ela acontece de forma natural pelo desprendimento da superfície do líquido, da água que está na superfície, do líquido para o gasoso. Um outro processo também é aquele que a gente pegou a nossa panela com a água líquida e aqueceu. A gente observa, por exemplo, que quando chegar numa temperatura, cada líquido tem a sua temperatura específica. Para a água a gente falou que era 100 graus Celsius. Quando chega nessa temperatura, começa a formar bolhas, né? Essas bolhas mostram que o material entrou em ebulição. O processo de ebulição é quando a gente aquece esse líquido, ele passa do líquido para o gasoso, ou seja, ocorre uma vaporização, mas mais especificamente a ebulição é quando ele chega na temperatura de ebulição, que para a água é 100 graus Celsius. Um outro processo é o processo de calefação. Também é uma vaporização, passa do líquido para o gasoso, mas a calefação é um processo mais instantâneo, mais rápido. Imagina que tu pega uma panela, já pré-aquece essa panela, né? Ela já está bem quente, a panela já está bem quente. E aí você pega um pouco de água líquida e coloca nessa panela. O que acontece? A passagem do estado líquido para o gasoso ela é quase que instantânea. Assim que a água entra em contato com a superfície quente desse sólido, dessa panela, ela faz aquele barulho, né? E aí passa do líquido para o gasoso. Esse processo não é um processo nem de evaporação nem de ebulição, a gente chama ele de calefação. E nos três casos, nós temos uma vaporização, que é do líquido para o gasoso. Na vaporização, nós temos essas três possibilidades, né? Evaporação, ebulição e calefação. E aí, como característica do gasoso, a gente também tem algumas. Primeiro, a gente lembra lá do sólido. O sólido tem forma e volume bem definidos. O líquido ele tem um volume bem definido. 1 litro de Coca-Cola é 1 litro de Coca-Cola em qualquer canto, né? A diferença é a forma. A forma do líquido é variável e vai depender do recipiente onde ele se encontra. E o gasoso, professor? No gasoso, meu povo, o que a gente tem é que tanto a forma quanto o volume desse gás eles são variáveis. Um gás ele vai depender do volume, do recipiente onde ele se encontra. A forma dele depende do recipiente dele que ele se encontra. E uma outra coisa é que ele pode ser comprimido ou expandido. Imagina que você tem aquelas seringas, né, aquelas seringas sem ponta, sem agulha, e ela está dentro da seringa, ela está cheia de gás. Você pode comprimir, você pode tampar a seringa e pode apertar o êmbolo lá. Você está comprimindo o volume dele, ou seja, o espaço que ele ocupa diminui, ou você pode expandir, o espaço que ele ocupa aumenta. Então a característica do gás é essa, tanto o volume quanto a forma dele podem variar. E aí a gente tem um processo da passagem do sólido direto para o líquido, que a gente chama de sublimação. Direto do gasoso, a gente chama de sublimação. Uma possibilidade, eu não sei se vocês conhecem, é bem antigo, são aquelas pastilhazinhas de naftalina que a gente coloca na nossa gaveta. Essas pastilhas, eles não passam, a que a gente coloca na gaveta para espantar barata e tudo mais. Os seus avós, os seus pais deveriam fazer isso, poderiam fazer isso, né? Não sei se vocês conhecem. Mas peçam para a mãe de vocês depois, perguntem o que eram essas pastilhas de naftalina. A gente colocava nas gavetas para espantar baratas ou alguns outros bichos. Elas não passam, são bolinhas, né, que elas não passam para o estado líquido. Elas do sólido passam direto para o gasoso. Esse é o processo que a gente chama de sublimação. Ok? Quando passa do sólido direto para o gasoso. E o retorno, professor? Quando passa do gasoso para o líquido, a gente chama de processo de condensação. E do líquido para o sólido, a gente chama do processo de solidificação. Na próxima aula, aqui são de uma forma geral, a gente falou sobre matéria e as mudanças físicas dela. Na próxima aula, a gente vai discutir os outros pontos. Mudanças químicas, misturas de substâncias e processos de separação de misturas. Estudem, qualquer dúvida eu estou à disposição
e abraço a todos.